Jesus. Aquilo ali não era Jesus o vivo, não era o Salvador, a luz. Eles não podem nem tocar, eles não poderiam tocar no Pai, na luz, entende? É que as pessoas veem, ai, mas eles mataram Jesus, ai, mas eles foram lá. Não, aquilo ali era o corpo que eles mesmos criaram. E Jesus deixou lá o corpo para eles fazerem o que eles queriam, bater isso. Mas Jesus estava rindo deles nas alturas, tá? Isso é ser onisciente, onipotente. Se você não crê nisso, você não crê que Jesus é o Pai. E você não crê que o Pai é onisciente, onipotente. Você achar que Jesus era um corpo, que viveu 33 anos, depois ressuscitou e fica... Jesus é a luz que estava dentro do corpo, é o poder que está em tudo. Ele está aqui, está lá, está em todo lugar. Jesus está aqui, está com você aí. É isso que você tem que entender. O que eu falei, ó? E aquele que me enviou está comigo, que é o Pai. Se ele está comigo, está com você. Mas o Pai não me tem deixado só. Como o Pai não tem deixado Jesus só? Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se Jesus não fizesse o que o Pai agradasse ele ia falar, então ele não está comigo. Por quê? Porque você é um com alguém, você tem que fazer o que agrada a pessoa. Se você casa, você tem que fazer o que sua mulher quer. Porque senão vocês não são um. Você tem que fazer o que agrada a ela. Eu sei que ela se irrita. Ah, eu quero casar. Depois eu falo muito de casamento, né? Se eu sei que irrita ela, eu deixar a coberta, a toalha em cima da cama, eu vou deixar? Não, porque eu não quero ver, porque eu sou um com ela, eu vou fazer o que lhe agrada. Mesmo que eu tenha preguiça de tirar lá a toalha, eu vou guardar ela bonitinha lá. Então é isso, eu trago as coisas pro cotidiano pra não ficar pesado, gente. Mas é isso. E Jesus faz o que agrada o Pai, e eu faço o que agrada o Pai, então eu sou um com Ele. Se eu fizer algo que não agrada a Ele, eu estou sem o Pai. Aí é o momento que você tem que se preocupar com os demônios. Se você não estiver cheio de Jesus, aí os demônios vêm e tomam seu corpo e te destroem e deixam você com medo, ansiedade, perturbação, insônia, todas essas coisas. Mas enquanto você for cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, nem demônio, nem nada pode te tocar. Eu vivo há 38 anos cheio do Espírito Santo. Tem momentos que eu peco, nem é pecado, porque eu não acredito no pecado. Tem momentos que eu não estou agradando o Pai. Tem momentos que eu sou rebelde, né? Tive momentos da vida, né? Meus momentos da vida que eu tive rebelde na vida, então esses momentos, Jesus meio que se afastou. Aí eu sempre percebi, aí eu sofri um acidente, alguma coisa dava errado. Eu, eita, Jesus vem cá, me enche. Quando eu estou cheio, nada acontece, nem demônio, a pessoa pode fazer magia, pode fazer um monte de coisa que não me afeta. Eu vou vivendo e prosperando, de vez em quando vem uma coisa, briga, luta, mas isso é o Espírito Santo que quer, porque ele gosta. Ele falou pra mim assim, a vida é com emoção ou sem emoção? Porque comigo é com emoção. Nós estamos aqui para viver com emoção. Porque a colheita vai ser no outro éon, no outro universo, lá no céu. Lá. Aqui a gente está no mundo dos arcontes. Então, para a gente ter uma coisa que a gente tem que arrancar, não tem uma colheita. É como se fosse o inverno e o verão. Você não arranca, você não colhe no verão, no inverno. Você colhe no verão. E aqui, se você quer colher algumas coisas no mundo, você tem que arrancar. E aí você também vai comer meio maduro. Não maduro. Meio farias. Quem criou os demônios? Ah, isso daí é uma história muito louca. Existem os arcontes, tá? A Sofia, eu já expliquei um pouquinho, mas acho que você estava antes. A Sofia, que é a mãe do universo, ela quis criar algo sem o pai. Aí ela criou uma filha dela, que é a Sofia Zoe, uma outra filha, que é a Chamote, nós chamamos. Aí essa Chamote criou o Yadabaoth, o Demiurgo, que é Saclas e Nebros, são dois, é uma parte feminina e masculina, e eles criaram 12 arcontes, que esses 12 arcontes comandam esse nosso universo aqui do caos. São várias dimensões, assim. Tem o Hades, tal, tem Belial. Aí Belial é um e outro. E cada um deles foram criando filhos e gerando, porque eles são andrógenos. Andrógeno é um ser que ao mesmo tempo ele é macho e fêmea. Então ele pode gerar filhos, entende? Imagina aí, se eu fosse um andrógeno, eu ia ser macho e fêmea. Eu ia engravidar de mim mesmo e gerar um filho. É isso que eles fazem. E aí foi criando demônios. Aí um demônio é o desejo, outro demônio é a inveja, a morte, alguns demônios. E aí outros foram criados. Fora também tem os demônios que ficam rondando aqui, que são esses demônios inferiores, que rondam o mundo. É mais ou menos na história do livro de Enoque, que eu falei de espírito falso. Que existiam os guardiões lá, que ficavam guardando os homens lá, na época de Adão, de Eva, lá, de Noé. Antes de Noé. E aí, os anjos viram as filhas dos homens, acharam elas bonitinhas. Eu já fui bloqueado na live porque eu falei isso. Me bloquearam. E aí eles pegaram lá, vou tentar falar de um jeito.
e se uniram com a mulher. Criaram os gigantes. Por isso que veio o dilúvio, lembra que veio? Aí os gigantes eram filhos dos anjos com as mulheres, tá? Esses anjos aí. Que não são anjos do pai, entende? Então, tudo que é do sétimo céu para baixo, que não é do oitavo, não é do pai, dos arcontes. Mesmo que seja anjo, não é do pai de Jesus, tá? Aí eles pegaram a mulher, fizeram filhos da mulher. O que aconteceu? Quando veio o dilúvio, por isso que o dilúvio encheu todo mundo, matou esses gigantes. Só que os gigantes morrem. O corpo, só que o espírito deles é imortal igual dos pais deles. Não é igual dos homens que fica lá, vai lá para um lugarzinho. Eles tiveram um castigo de Sabaoth, desse arconte lá, que mandou matar todo mundo, que falou para Moisés lá que ia matar todo mundo. E esse Sabaoth falou, vocês vão virar demônios sobre a terra. E aí esses filhos dos anjos, com as mulheres, viraram os demônios que ficam aí nessas obras de magia, de coisa aí. E aí Salomão usou alguns deles, Asmodeus, tem um monte de nome deles. Na Goethe, eu fiz um vídeo da Goethe esses dias, que é da maçonaria, que o pessoal usa, vamos bloquear. Você liga que daqui a pouco eles vão derrubar minha live eu falando essas coisas. Da Goethe, então tem vários demônios, tem uns 72 duques que comandam a terra, aí eles têm um monte de servos deles, bilhões, milhões. Quando você vai fazer um trabalho lá, não é que ele é como se fosse a categoria. É uma categoria de espírito que tem um nome, mas são vários, porque eles não podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então você está aí na Bahia, aí você invoca um lá, do nome, para não falar que eu estou falando que a crença de outro é demônio, mas um espírito lá que você sabe que faz coisa, o pessoal faz coisa na esquina lá, trabalho. Aí ele tá lá na Bahia, ele não vai sair correndo aqui para te atender em São Paulo, porque você fez um trabalho para ele. São vários que estão em vários centros lá, vários lugares, mas eles falam, eu sou esse, e eu sou esse. Eles falam o mesmo nome, porque eles são como se fosse a categoria, entendeu? Mesma coisa, eu falei, eu sou o Anderson, tem vários Anderson, vários clones meus que falam que faz a mesma coisa, que foi alguém lá do passado que fez, mas isso tudo é história pra te enganar. Mas na realidade eles são duques, eles são poderosos assim, né? No mundo deles, nesse mundo aqui. Mas eles controlam algumas coisas do mundo, a riqueza, as doenças, essas coisas, a morte e tal. A morte é um arconte também, o destino é um arconte também. Aí quando Jesus nos dá o poder, é muito engraçado, não, muito poderoso. Quando Jesus nos dá o poder, por isso que ele está acima desse universo. Aí ele nos dá poder sobre tudo, tanto sobre qualquer poder deles. A gente tem Jesus, então você tem poder sobre eles. Aí o segredo está aqui, dos livros gnósticos, para vocês aprenderem, que eu sempre ensino isso, hoje eu vou ensinar. Tem 9 pessoas aqui para aprender, curta aí que eu vou ensinar o segredo. Se curtir a live, eu ensino qual que é o segredo para vocês vencerem os demônios, vencerem os espíritos, os poderes, para conseguir ter as coisas desse mundo sem eles te atacarem. Né? Eles vão te atacar de vez em quando, mas você consegue. Isso, curte aí que eu vou te falar. Não, ninguém tem poder sem Jesus não, amigo. Jesus é poderoso, mas aqui, para vocês terem tudo o que vocês querem deste mundo, está no Evangelho de Filipe isso. Um dia um discípulo pediu uma coisa desse mundo para o Senhor Jesus. Aí Jesus falou, pede para tua mãe, e a tua mãe vai pegar as coisas de outro e vai dar para você. O que isso quer dizer? As potências malignas estão ao serviço dos santos. Santos somos nós. Estão ao serviço das pessoas que conhecem Jesus, que creem em Jesus, depois de terem sido reduzidas à cegueira pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo é a mãe, a fim de que crescem que estão servindo uma pessoa desse mundo comum, que serve a eles, mas estariam servindo um santo, servindo uma pessoa que crê em Jesus. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele que está aqui na Terra. Jesus falou, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito da Verdade não virá. Ele vai vir para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16. E aí, 14, 16, quando ele vier, ele vai fazer tudo isso. Então ele fala aqui, ó. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então quem está aqui é o Consolador. Presta atenção, é o Espírito Santo, a mãe. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então Jesus foi e enviou o Espírito Santo. Por isso que o Pentecoste aconteceu depois que Jesus foi lá e subiu. Deixou os discípulos. Aí ele falou, fiquem em Jerusalém até que do alto seja dado a vocês poder.
E esse poder é o Espírito Santo. E aí ele fala aqui, e quando ele vier, então ele é um Deus, ele é Deus. As pessoas não entendem isso de orar para o Espírito Santo, porque elas oram para Jesus, oram para o Pai, mas elas não entendem que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. É uma pessoa que faz algo que Jesus não faz e que faz que o Pai não faz. Senão os três fariam a mesma coisa. Senão Jesus não ia falar, ó, eu vou para ele fazer outra coisa que eu não fiz. Entendeu? Então Jesus está falando, o que ele vai fazer? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Por isso que Jesus falou para os fariseus lá, naquela outra parte que eu li em João, falou assim, ó, quando vocês levantar o Filho do Homem, depois vocês me matar esse corpo aqui, aí vocês vão crer que eu sou. Porque quem vai convencer eles é o Espírito Santo, que é o que eu estou fazendo agora. Eu vou convencer muito judeu que Jesus é o Salvador. Você vai ver, daqui 5 anos vocês vão ver. Que eu vou convencer judeus, vou convencer todo mundo que Jesus é luz, que Jesus tudo aí, ó, tá vendo? Bloqueia. Daqui a pouco ele bloqueia. E aí ele fala, todavia, ele convencerá do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai. Isso é a justiça, ele veio e voltou, porque a gente vem e volta. Então essa é a justiça. Eu vim aqui dar um rolê nesse mundo, falar com vocês, depois eu volto para o Pai, é só para isso. Destruir uns demônios, uns arcontes, que é muito legal, e a gente volta para o Pai, isso é a justiça. E não me vereis mais. Então ele fala, vocês não vão me ver, só vão me ouvir, vão ver através do Espírito Santo. E do juízo, por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o Espírito Santo vai convencer o mundo do juízo. Então o que ele vai fazer? Mostrar que o príncipe deste mundo, quem é o príncipe deste mundo? Vocês falam o diabo, Lúcifer, esses daí. Quem é luciferiano? Quem falou de Satanás? Aí é isso. Então com Deus morto, vocês estão com Deus que tem a sentença de morte dele já decretada, que está correndo com medo do dia que vai ser julgado, do dia que vai ser destruído. Já está destruído, né? Diabo, seja qualquer demônio, qualquer arconte, não tem poder nenhum. Porque o Espírito Santo é acima de todos, o Espírito Santo controla todos, o Espírito Santo é maravilhoso, é tudo. E aí quando você entende isso, você fala, Espírito Santo, eu preciso passar na faculdade. Espírito Santo, eu preciso de um emprego daquele ali em nome de Jesus. Aí você vai chegar lá naquele emprego e ao invés deles darem para um maçom, um bruxo, um mago, alguém que serve eles, um pecador lá, ele vai dar para você. Porque se eles vissem que é você, uma pessoa que não é deles, eles não iriam dar, iriam fazer você ficar na pobreza, iriam fazer você sofrer muito. Mas o Espírito Santo, ele é a mãe, então ele te ama, ele vai lá e cega eles. E aí ele faz esses espíritos lá, porque ele não pega as coisas, porque não é dele, porque é do príncipe deste mundo. Porque o diabo disse para Jesus, olha, tudo isso aqui foi me dado. Tudo daqui foi me dado, a riqueza do mundo e tal, se você me adorar, eu vou te dar. E Jesus falou, não, só adora a Deus. Então essa ideia é isso. Mamon é que tem as riquezas. Esse Mamon é um arconte. Mas o Mamon também é o Sabaoth. E também esse príncipe deste mundo é o Deus dos judeus. Porque os judeus servem o diabo. Isso que Jesus falou. Vocês querem me matar. E vocês servem o diabo, porque vocês são filho dele. Eu estava lendo isso aqui, eu vou continuar lendo para vocês entenderem. Porque as pessoas falam, o diabo é aquele de 2 chifres. Não, o diabo é o Deus dos judeus. É isso. E aí ele fala, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então ninguém podia suportar o que Jesus estava falando, mas só o Espírito Santo ia dar entendimento para eles. Mas quando vier aquele, o Espírito da Verdade, tá vendo? Ele falou o Espírito da Verdade. Esse é meu rei, é minha mãe, a Sofia imperecível. Ele vos guiará, é o que eu estou fazendo aqui, te guiando, porque ele está falando através de mim. Ele vos guiará em toda a verdade. Então quando ele fala em toda a verdade, é aquilo que ele já sabia, que ia vir o erro, ia vir todo mundo querer mentir, mas o Espírito Santo não ia deixar a gente na mentira, no erro. E o Espírito Santo guia em toda a verdade. A verdade é Cristo, a verdade são essas palavras que eu estou falando aqui. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele fala, o Espírito da Verdade nos guia toda a verdade. Ele fala
pelo Pai, por Jesus, porque ele ouviu o que o Pai Jesus fala. Lembra que eu falei que ele é a imagem do Pai, a Sofia? Ele é o mesmo e ele está dentro do Pai. Então ele ouve o que o Pai pensa, porque ele é o pensamento do Pai. E ele vai falar daquilo que o Pai fala, e ele é um com Cristo. E vos anunciará o que há de vir. Então, trazer essas profecias, falar o que vai acontecer, o Espírito Santo faz também. Então, fala, Espírito Santo, o que vai acontecer aí? O mundo vai acabar mesmo? Você tem que perguntar. Então, quando você vai comprar uma bala, você fala, Espírito Santo, eu compro essa bala ou não? Espírito Santo, eu faço isso ou não? E é isso que é ser cristão, entendeu? Espírito Santo, o Anderson está falando é certo ou não? E aí você pergunta. E se você ouvir uma voz dentro de você confirmando que o que eu estou falando é certo, aí você tem o Espírito Santo. Se não, aí você tem que orar mais. Mas se ele falar que não é, se alguém falar que não é, aí você desliga essa live, vai lá pro pastor, pra Universal, para outras coisas lá. Mas se não, continue aqui. E ele fala, ele me glorificará. Por isso que eu glorifico Jesus. Porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Isso é Bíblia, gente, isso é vida. Vou voltar no capítulo 8 aqui, que eu já vou terminar. Mas só para falar o que eu estava falando, o que vai acontecer. Aqui. Ele fala, respondeu-lhes Jesus. Eles falaram assim, ó, somos descendência de Abraão e nunca servirmos a ninguém. Como dizes, tu sereis livres? Porque ele falou, vai conhecer a verdade vos libertará. Lembra que eu li? E aí ele fala, Jesus fala, em verdade vos digo, em verdade e em verdade, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se você está abaixo da lei, você peca. Porque você está abaixo da lei e você é escravo do pecado. Ele está querendo dizer isso para eles. Vocês estão caindo. Ora, o servo não fica para sempre, porque eles são só servos em casa. O filho fica para sempre. Então ele está falando aqui, ó, vocês são servos, porque vocês ficam pecando e vocês estão abaixo dessa lei do Deus de vocês. Mas eu sou filho e eu não estou abaixo da lei, então eu fico sempre para casa. E eu não peco porque eu não estou abaixo da sua lei. Então se eu não estou abaixo da lei, eu não estou pecando. Você não pode me julgar pela sua lei, se eu não sou. Se eu não sou judeu, você não pode me condenar pela lei dos judeus. Se eu não sou evangélico de uma doutrina, de alguma doutrina ou católico, você não pode me julgar pelas regras e doutrinas que você tem. É isso que Jesus quis dizer. Se, pois, o Filho vos libertar, Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, vocês procuram me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Então ele fala que a minha palavra, se a palavra dele é a palavra do Pai e não entra neles, é porque eles não são do Pai. Porque se fossem do Pai, a palavra entraria. Se eu falo e você não consegue me entender, é porque você não é do Pai. Se você entendesse a palavra de Jesus, você seria do Pai. Agora essas pessoas ficam criticando, falando, elas não ouvem, elas não são do Pai. É isso. Eu falo do que vi junto do meu Pai. Então Jesus viu junto do Pai dele. E aí essas coisas que eu estou falando para você aqui, ele viu e ouviu do Pai. E vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Aí ele fala de vosso Pai com letra minúscula, porque ele fala, eu faço o que eu vi do meu Pai com letra maiúscula, que é o Pai do universo, o Pai não gerado, o Espírito invisível, e vocês fazem o que vistes junto de vosso Pai. Esse Pai com letra minúscula é o diabo, e é quem? O Deus dos judeus. Essa é a ideia que Jesus fala. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se vocês fossem filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Então, vocês não fazem as obras de Abraão, porque eles seguiram lá a lei. Abraão é antes de Moisés, tá, gente? Aprende isso. Mas agora procurais matar-me. Vocês procuram me matar. Homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Então vocês estão tentando me matar, eu, um homem,
que têm dito a verdade que de Deus, do meu Pai, tenho ouvido. Abraão não fez isso. Então ele fala, vocês não estão fazendo a obra de Abraão, porque Abraão, se eu me ouvisse, ele iria me adorar. Abraão, quando ouviu, ele viu, porque tem o livro Apocalipse de Abraão, leiam esse livro. Quando ele ouviu lá, ele foi, porque ele, lembra, Moisés e Abraão são outras coisas. Abraão vem antes de Moisés. Porque não entendeis a minha linguagem. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que vocês não entendem o que eu falo, o jeito que eu falo? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Então Jesus olha para os judeus, imagina Jesus lá no meio do templo deles, aquele templão bonitão, igual que fizeram essa abominação aí da Universal aí, que uma cópia do templo de Salomão, gasta milhões e milhões que podia estar gastando, alimentando os pobres, os órfãos, as viúvas, para criar um templo que Jesus falou, vou destruir isso aqui, ó, esse templo aí não é nada para mim. Deus não habita em templos de mãos humanas, Deus é espírito, gente. Jesus falou, os verdadeiros adoradores, não importa se adora no monte ou lá, adora o Pai em espírito e em verdade. Aí a pessoa que fala que é cristão, vai lá e gasta todo o dinheiro que rouba das... não posso falar isso. Que pega das viuvinhas lá, das pessoas pobres, para construir um templo de milhões e milhões para os outros verem e falar, nossa, olha lá, o cara fez isso, fulano fez isso. Para o seu próprio nome, para o seu ego. Porque as pessoas fazem isso pro ego, é igual Salomão. E Davi, eu quero construir a casa de Deus. Para quê? Pro ego deles. E aí esse cara aí construiu pro ego dele. Porque quando vê, olha, coisa bonita lá em São Paulo, aí o cara fez, foi fulano que fez, para deixar o nome dele, não de Cristo. As pessoas fazem essas coisas para deixar o nome deles, não o nome de Cristo. Mas eu não vou criticar ninguém, porque Deus me deu uma língua e eu não quero ser perseguido ainda não. Quando chegar a hora de ser perseguido, daqui 5 anos, aí eu começo a falar. Ainda não chegou minha hora. 5 aninhos, gente. Você não pode provar para ninguém que Deus existe, nem precisa provar. Para aqueles que são de Deus, você não precisa provar. Porque quando você é de Deus, você sabe que você é de Deus. Você busca a imortalidade. Existem as almas mortais e as almas imortais. A alma mortal é aquela que adora a carne igual ela. Adora um cantor, um time de futebol. A pessoa só vive para isso. Adora só isso. O cantor vai lá, paga R$1.000 para ir num show. E ela vive para isso. Fica lá colocando só isso. Não que as pessoas que vão não façam, mas assim. Mas a alma imortal, ela sabe que ela é imortal. Mas todo mundo parece ao mesmo tempo. Porque não é todo dia que você é. Mas você, dentro de você, você busca a imortalidade. E você acredita na espiritualidade, você busca entrar dentro de si mesmo, autoconhecimento, e você busca. Então, para essa pessoa, você não precisa provar. Quem é de Deus sabe, você só fala e ela vai ouvir. Por isso que Jesus falou, vocês ouvem a minha linguagem? Não. Quem ouve a linguagem, quem é de Deus ouve, você não precisa provar, que a pessoa sabe, só de estar respirando, ela sabe que Deus existe. Se você tiver que provar para alguém, é porque a pessoa não é de Deus, é porque a pessoa, e você não tem que perder seu tempo. Porque existem o joio e o trigo, porque existem as sementes que caem na terra boa e na terra dura. Jesus não ficava perdendo tempo com quem não. Ele falava, se você quiser, me siga. Siga. Pega a sua cruz e me siga. Ele não ficava seguindo os outros, insistindo. Eu nunca vi Jesus insistindo. Olha, discutindo. Olha, Deus existe. Eu tentar. Não, Jesus não insiste, gente. Jesus fala, você quer vir? Vem. Jesus falou, vai numa casa, chega na casa e fala, a paz esteja com vocês. Essa paz depois explica o mistério, é o Espírito Santo. O Espírito Santo esteja com vocês. A minha paz eu vos dou. O que é a paz? É o Espírito Santo. A pomba, não é? E aí o Espírito Santo é a Sofia. Se eu falar para você, olha, a paz está com você, estou te dando a palavra. E se você for digno, o Espírito Santo vai ficar em você. Se você não for digno, o Espírito Santo vai voltar para mim e você vai ficar vazio. E se você falar mal de mim, se você me rejeitar e não acreditar tal, Jesus fala que eu posso, eu devo, nem posso, eu devo, ele fala, sacudir a poeira dos vossos pés e vai ter mais juízo para essa casa, para essa pessoa que não te recebeu, mais do que para Sodoma e Gomorra, no final. Então, tipo assim, porque essa pessoa não é digna, ela não é do Pai. E aí Jesus não se preocupava. Os fariseus, senão ele ia tentar converter os fariseus. Então as pessoas não são convertidas, elas lembram quem elas são. Decora isso. Quem tenta converter os outros é católico, é evangélico. Gnóstico, nós não estamos aqui para converter ninguém.
Eu estou aqui para despertar um em 1000 e 2 em 10.000. E todos serão como só. Eu estou para despertar meus irmãos. Um dia Jesus veio e me despertou. Eu li um livro e olhei e falei, nossa, isso daqui é tudo. E aí para mim assim a parábola que fala assim. Jesus fala, o reino de Deus é como um pescador. Ele joga a rede no mar e ele pega um monte de peixe. Ele pega um monte de peixinho. Esse monte de peixinho são essas filosofias. Tem o budismo, tem os evangélicos, tem todas essas coisinhas. Você vai pegando todo dia lá, você vai entendendo. Essas filosofias ali da atração, é tudo coisa pequena. Quando você entende o que é realmente Jesus e quem é realmente o Espírito Santo, né? Esse conhecimento gnóstico que eu conheço, aí você, ali isso é o peixe grande. Aí você não fica com o peixe grande, com os peixinhos pequenos. Ele fala, um pescador sábio, ele joga os peixinhos pequenos fora e fica com o peixe grande. E é isso que eu fiz. Por isso que eu falo, quando você vem para o gnosticismo, quando você vem para buscar o conhecimento, você tem que deixar seus conhecimentos anteriores para lá. É peixe pequeno e fica com o peixe grande. É igual se você tem um monte de... Pega lá uma pérola grande e vende tudo que você tem para pegar essa pérola. E essa pérola é o gnosticismo. E não é o gnosticismo. É que quando eu falo gnosticismo, parece que é uma religião. Não é uma religião, gente. Não é uma filosofia, não é uma religião, não é nada. É você conhecer a si mesmo. Conhecimento de si mesmo é gnose. É você conhecer que Deus está dentro de você e que você é um com o Pai e com Jesus. Você não precisa de mim, não precisa de um pastor, de uma igreja. Eu não vou abrir igreja, gente. Eu não fica pensando, daqui a pouco o Anderson vai abrir um templo lá, uma igreja com 1000 pessoas. Não. Eu dou aula. Para quê? Para despertar as pessoas. Mas eu nem gosto muito da aula, porque eu não gosto de ficar explicando muito a minha visão. Porque eu gosto que as pessoas leiam o livro e o Espírito Santo fale com elas e interprete para elas do jeito que elas podem conhecer. Porque o jeito que eu falar para 5 pessoas, uma tem uma visão, uma entende física quântica, outra entende, era católica, outra era evangélica, outra era muçulmana. Então, uma coisa que eu falar para os 5 vão ouvir de maneira diferente. Mas quando você lê, você está lendo, relendo, e o Espírito Santo vai falando. Aí eu tento só dar um caminho aqui para vocês, de onde ler, o que buscar. Você acredita assim, terra plana? Tem gente que fala que Deus só é luz do firmamento. É planta. Escreve direito aí, não é terra planta, não, é terra plana. Sei lá o que você quer falar. Não, isso aí é o cúmulo do cúmulo do cúmulo da pior besteira que a gente pode falar. É falar de terra plana, gente. Vocês têm que seguir a ciência. Gnosticismo é uma ciência, tá, gente? Se tem lá um telescópio, tá vendo tudo é redondo, você acredita nisso, entendeu? Tá tudo uma bola, o céu é uma bola, o sol é uma bola, não ia ser a Terra, que ia ser um negócio chato. É lógica, tem que ler, gente, estudar, faz uma faculdade, faz um mestrado, MBA, estuda ciência, e aí você vai encontrar que Deus está dentro de você pela ciência. Física quântica é isso. Porque senão eu não estaria chegando aí até você, entendeu? Estou chegando por causa da física, porque é energia. Você está vendo essa imagem, ouvindo a minha voz, porque tem tudo passando, é luz, está chegando em você através de luz, através da internet, que é luz, física quântica é luz, então tá tudo aí. Vamos ler, vamos buscar sabedoria e conhecimento. Isso é gnosticismo. Tá? E aí ele fala, vosso pai é o diabo. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis. Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então ele fala para os judeus aqui, vós não sois de Deus, vocês não me ouvem. Então isso é a prova de que não é o pai de Jesus, não é o Deus dos judeus.
Eu vou ler o Evangelho de Tomé aqui mais um pouquinho e vou desligar essa live porque eu já estou cansado. Já tem 13% de bateria aqui. Seus discípulos disseram: mostre-nos o lugar onde você está, pois devemos buscá-lo. Ele disse a eles: qualquer um aqui com 2 orelhas deve ouvir. Há luz dentro de uma pessoa de luz, e ela brilha no mundo inteiro. Se não brilhar, está escuro. Então ele fala: onde você está? Pois devemos buscar. Ele fala: há luz dentro de uma pessoa de luz. Eu sou a luz que está dentro de você. E ela brilha no mundo inteiro. E eu estou brilhando no mundo inteiro. E se não brilhar, está escuro. E quando eu não estou dentro de alguém, a pessoa está escura. É isso que Jesus quer falar. 25 de Tomé, Evangelho de Tomé. Jesus disse: ame seus amigos como sua própria alma. Proteja-os como a pupila de seus olhos. E Jesus disse: você vê a lasca no olho do seu amigo, mas não vê a madeira no seu próprio olho? Quando você tirar a madeira do seu próprio olho, verá bem o suficiente para remover a lasca do olho do seu amigo. Se você não jejuar do mundo, você não encontrará o reino do Pai. Se você não observar o sábado como um sábado, não verá o Pai. Essa ideia de jejuar do mundo é isso, é renunciar ao mundo. Para você ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, encontrar o reino da luz dentro de você, você tem que renunciar ao desejo de receber. Esse negócio de ficar querendo ansiedade, querendo tudo, querendo impressionar as pessoas, ser o melhor, tudo isso faz você se afastar de Deus. Renunciar ao mundo é isso, é renunciar a tudo que o mundo está fazendo. O mundo está todo mundo querendo ser rico, você não queira ser rico. Todo mundo quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Por isso que ele falou, os últimos serão os primeiros. Entendeu? Então, todo mundo quer aparecer, você tem que buscar a humildade. Todo mundo quer fazer o mal pro outro, você faz o contrário. Então, renunciar ao mundo é fazer o contrário. Não é não fazer nada, não é se esconder na caverna e não fazer. É chegar numa festa, tá todo mundo fumando, você vai lá e não fuma. Tá todo mundo lá falando mal do outro, você vai lá e não fala mal do outro. E aí as pessoas vão ver a sua luz. Vão ver, nossa, como tá todo mundo fofocando e ele não, e ela não. Então isso é renunciar ao mundo, é jejuar do mundo, e aí você começa a ser cheio do Espírito Santo. E aí tem o reino de Deus. Jesus disse: eu me coloquei no meio do mundo, e em carne eu apareci para eles. Tá vendo? Jesus está no meio do mundo, essa luz que brilha no mundo. Mas ele entrou dentro dessa carne. Ele falou: e em carne eu apareci para eles, para a gente. E eu os encontrei todos bêbados, tá vendo? Ele encontrou todo mundo bêbado, porque tá cheio de conhecimento. Bêbado aqui não é de cachaça, é bêbado do conhecimento da lei de Moisés, bêbado de filosofia, de um monte de coisa que não leva a nada. E não encontrei nenhum deles com sede. Ninguém estava com sede de conhecer a verdade, conhecer o Pai, conhecer realmente as maravilhas do universo. Porque todo mundo, quando está cheio, fala: eu já sei, eu já ouvi Davi, já li os Salmos, já li Provérbios, já li o Deuteronômio, as leis, eu faço os 10 mandamentos. Lembra que o jovem falou para ele: Senhor, o que eu vou ser salvo? Eu já fiz os 10 mandamentos, eu sigo a lei, eu faço isso. Ele fala: vende as coisas pro pobre, dá tudo pro pobre, vende suas coisas, dá tudo pro pobre. O cara falou: eu não.